Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento, sou criador do grupo de estudos em análise do comportamento de Presidente Prudente e trabalho como psicólogo clínico. Olá, pessoal. Meu nome é Milena, sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica e consultora organizacional, além de criadora do GEAC-PP. E aí, pessoal, a gente quer saber de vocês, como tá sendo a quarentena de vocês, como tá sendo esse período tão novo pra gente, tão dificultoso. Então, esse episódio vai se configurar nesse sentido. Talvez seja o episódio menos estruturado que a gente já tenha, mas nós queremos falar um pouquinho da nossa quarentena, falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho do que a gente tem feito nesses períodos. Eu acredito que estamos em um cenário em que certas contingências nos levam a ter que tomar cuidado conosco e com as outras pessoas. E muitas vezes a gente se vê meio perdido nisso tudo. Às vezes com alguma cobrança por formas de regras que estejam ligadas a mídias ou a outras coisas. E a gente se vê meio perdido nisso tudo, sem saber o que fazer. E eu acho que uma coisa legal que a gente pode se propor a fazer e conversar é em ambientes como esse, onde a gente possa fazer uma troca. Eu sei que aqui a gente não pode ouvir vocês agora, no momento em que estamos gravando, mas a gente sempre se põe em questionamentos anteriores e posteriores ao episódio, de maneira que a gente possa contribuir de alguma forma. E eu acho que a gente se propõe hoje a fazer um episódio um pouquinho desconstruído da estrutura do qual vocês estão acostumados, mas que a gente possa fazer esse ambiente de diálogo mesmo. Antes que eu esqueça, e acho que é um bom início de episódio, eu acompanhei uma discussão que teve num grupo de análise do comportamento do Facebook, com quase, se não me engano, mais de 30 mil membros, e lá teve um tópico pedindo podcast de análise do comportamento. E eu queria agradecer as pessoas que citaram o Santa Contingência lá diversas vezes. Teve até algumas críticas e teve até um comentário dizendo assim, que dando a entender que talvez o podcast queria suprir informações ou textos ou a formação acadêmica mesmo. Então a gente quer deixar muito claro aqui, a gente deixou isso claro desde o começo, que não acho que o nosso podcast é suficiente para você entender a análise do comportamento, por isso que nós indicamos artigos, outras mídias, outras questões. O nosso podcast tem o objetivo de propagar a análise do comportamento para que você conheça e vá a fundo estudar ciência. Então, assim, a gente fica muito feliz que vocês estão gostando do nosso trabalho, estão ouvindo, estão divulgando. Isso mostra que vocês confiam no nosso trabalho e acaba refletindo e reforçando o nosso comportamento. Entrando no tema do episódio em si, que na verdade esse episódio não tem um tema específico, mas falando do momento atual que nós estamos vivendo, as contingências mudaram. Isso é o fato, nós estamos vivendo contingências das quais nós não fomos treinados e a gente não teve treino prévio e estamos tendo que variar o comportamento e selecionar em tempo real. Então, queria até já puxar a discussão e perguntar para a Milena como tem sido a quarentena dela, como o comportamento dela tem variado, porque a gente sabe que vários problemas que se apresentam, por exemplo, na clínica, são problemas decorrentes de mudanças no contexto, e aí as pessoas não têm um repertório adequado para aquela situação e acabam adoecendo, tendo um certo déficit comportamental. Essa quarentena pode se configurar desse jeito para algumas pessoas, mas assim, acho que a gente pode ir do mais simples para o mais avançado. Então, Milena, como está sendo sua quarentena? O que você tem feito? Eu acho que a gente teve uma live falando um pouquinho sobre isso e eu estava naquele momento vivenciando um pouquinho da quarentena, principalmente o isolamento físico. Naquele momento acho que eu fiquei por volta de uma semana em isolamento físico, assim como vocês. Eu acredito que a maioria esteja dessa forma. Porém, depois disso eu tive que retornar para as minhas atividades. Houve uma certa cobrança para alguns serviços essenciais e o meu trabalho, infelizmente ou felizmente, se encaixa nesse cenário. Então, eu tive que retornar para o ambiente de trabalho. Mas eu só saio de casa, literalmente, para essas atividades, que é de trabalho, comprar comida, algo desse tipo. Eu tenho ao máximo tentado me manter em casa, com os cuidados necessários e que as pessoas pedem. E eu, naquele primeiro momento, que foi o momento em que eu me mantive em casa, eu lembro que eu compartilhei com vocês, com quem estava assistindo a live,
que eu me perguntava muito sobre aquilo que as pessoas pontuavam como necessário no momento. Se engajar em atividades, se engajar em coisas. E eu lembro que eu falei naquele momento que eu falava assim, ok, se você não estiver nesse momento, se você não quiser se engajar numa leitura, não quiser se engajar num... Se você simplesmente quiser ficar mais quieto, ou às vezes tem muitas pessoas que julgam o comportamento de dormir e comer, comer e dormir, ou assistir coisas da televisão. E eu me punia muito naquela época por meio dessa regra, né, que eu havia internalizado, porém, depois eu fui me engajando em algumas pequenas atividades que eu denominei para mim como necessárias naquele momento. Não só para que eu não tivesse contato com os aversivos que estavam principalmente ligados a notícias ruins ou o posicionamento de alguns políticos e algumas agências controladoras, e me engajei mais em outras coisas, mas eu sempre procurei fazer em pequenas doses. Agora, estando fora de casa, em alguns momentos eu procuro manter cuidados com a higiene, manter cuidados no uso da máscara, algo desse tipo. Faço uso da máscara e procuro me cuidar fora do ambiente de casa, de forma que na hora que eu chegar em casa também eu possa ter um cuidado maior. Agora eu queria ouvir de você, Guilherme, o que você vem fazendo nesse seu período de quarentena. Eu já sei que você vem seguindo o isolamento físico e social, e eu queria que você falasse um pouquinho em que você tem se engajado, como está se configurando agora as suas rotinas. Esse ano está sendo um ano bem atípico para mim, porque esse ano eu tinha me configurado a me engajar em menos coisas fora de casa e mais coisas, por exemplo, do GEAC, do Santa Contingência. Então eu saía de casa basicamente para atender e para participar do GEAC presencial. Então muitos dos meus trabalhos eram feitos de casa já. Então a quarentena só aumentou a variável ambiental dos meus trabalhos. Então, assim, eu tenho só, por exemplo, o GEAC que eu fazia presencial, eu tenho feito online, os atendimentos têm sido online também. Então, assim, eu não sofri muito com essa organização da quarentena no primeiro momento, não tive problema quanto a isso, foi só uma expansão da minha rotina já estabelecida. Só que, por exemplo, o que eu tenho percebido, e olhando os meus respondentes e operantes, me incomoda muito, por exemplo, a minha mãe, que também trabalha num serviço essencial. A rotina da minha mãe tá igual. E aí nós temos tomado os cuidados necessários. Ela chega, tira a roupa num lugar específico, toma banho, enfim. E por um certo início, assim, de toda essa situação, a situação da minha mãe eliciou alguns respondentes em mim. Então, assim, a incerteza dela nesse contexto me fez mais pensativo, me deixou mais preocupado, enfim. E agora eu percebo que eu tenho lidado um pouco que a literatura tem chamado de saciação. Então, assim, todos os reforçadores que eu tinha em casa, pra mim, assim, se esgotaram. Então, assim, eu tenho lidado e tenho buscado outros reforçadores. Por exemplo, ainda bem que nós tivemos uma coincidência que o GEAC Online começou no mesmo período da quarentena. Então, estar em contato com pessoas do Brasil inteiro, 3 vezes por semana, discutindo análise do comportamento, tem sido um reforçador extremamente de alta magnitude. Então, eu tenho me sentido bem. Toda vez que acaba o grupo, eu me sinto reforçado, me sinto aliviado por estar em contato com essas pessoas e estar tendo essa oportunidade de estar variando um pouquinho o meu comportamento. Então, assim, se você é do GEAC Online e está escutando isso, muito obrigado. Você tem feito parte de manter a minha saúde mental em dia. Mas, por exemplo, outras situações. Eu tenho... Sabe aqueles livros que a gente procrastina para terminar? Que tá lá, você tá lendo faz assim 1 ano e tá lá o final empacado. Então, eu já terminei tô terminando outro livro. Agora tô tentando, assim, fazer quase uma sensibilização sistemática para começar a treinar em casa, fazer alguns exercícios de academia. Porque até em casa, por exemplo, eu tenho sentido saudade de sair de casa e ir pra academia. Mesmo que não era um comportamento meu que estava acontecendo em alta frequência, mas tenho sentido falta. Então, assim, eu tenho percebido que eu tenho buscado novos reforçadores.
Não tem sido fácil achar, mas que na busca de manter a minha saúde mental em dia, de manter os reforçadores trabalhando para que eu entre em contato com coisas boas, eu tenho buscado outras situações. Uma coisa bem legal que aconteceu esses tempos e que foi extremamente importante e legal para mim foi a Atitude Cursos, que disponibilizou alguns cursos online de forma gratuita. Eu fiz semana passada do Roberto Banaco sobre adoecimento na sociedade moderna, acho que é esse o título, me desculpem pessoal se não for. E agora tenho um nessa semana para fazer que ainda não fiz sobre recursos lúdicos na clínica infantil. Então também são contingências novas que eu estou entrando em contato, que tem me feito pensar e esquecer um pouquinho do momento que a gente está vivendo. Eu acho essencial a presença, não física, mas online, de pessoas de diversos locais que podem servir de modelo e dar algum certo repertório ou nos ajudar na variação do comportamento nesse momento. E o JAC Online está se configurando nisso também para mim. Era dificultoso para mim entrar em contato com redes sociais e tecnologias e afins, mas eu acho que isso tem se configurado de uma forma reforçadora para mim agora. Por também, não só o que o Guilherme falou, que é pessoas que possam te apoiar e tudo mais, mas porque é um momento, a gente gasta em média aí 2 horas por encontro, em que você se engaja em um comportamento e os pequenos comportamentos que você emite dentro desse ambiente são reforçados de alguma forma. Então, você fica 2 horas quase que constantemente reforçado pelos comportamentos emitidos. E isso também nos coloca em outros comportamentos, porque para estar no JAC Online, a gente se prepara, a gente lê, a gente procura mídias e afins, a gente tenta se engajar mais para poder trazer um conteúdo e poder prover discussões que sejam relevantes para as pessoas que ali estão. Então, também nos colocam em outros comportamentos que talvez a gente poderia ter postergado um pouquinho mais em outros momentos. Então, para mim, essencial. Mais uma coisa, agora já mudando de assunto, trazendo uma discussão à tona, que é uma coisa que... Calma aí, antes de você continuar o assunto, eu achei legal isso que você falou, para dar um exemplo. Por exemplo, segunda-feira, ontem, né, no caso, nós tivemos o encontro do GEAC, da nossa primeira turma, que nós estamos há quase 2 anos já juntos, e a gente está se propondo agora a estudar a terceira onda, a terceira geração, enfim. E ontem nós fizemos um encontro sobre RFT, para quem não conhece a teoria das molduras relacionais. E esse encontro, assim, todo mundo leu um texto, leu outro artigo, procurou mídia. Eu, por exemplo, escutei podcast, fui atrás de vídeos, fui atrás de diversos artigos, então me tomou um tempo muito grande. E no final, a gente se juntou ontem num grupo, foi incrível, porque a gente conseguiu discutir RFT de um jeito que não foi tão simples, mas que foi extremamente compreensível, assim, para todo mundo. Então, ontem mesmo eu saí do GEAC falando, caramba, é por isso, sabe? Por esses motivos que a gente tem que se reunir para estudar, ainda mais na quarentena, porque foram 2 horas que a gente esquece do que está acontecendo no mundo, entra em contato com conteúdos que são, por exemplo, assim, muita gente fala que a RFT é o futuro da análise do comportamento, e ontem a gente entendeu um pouquinho para onde a análise do comportamento está indo. Então, que bom que a gente tem essas pessoas dispostas a estudar, que bom que a gente tem esse momento para discutir, para analisar, e fica até uma dica para vocês que estão ociosos nessa quarentena, e não tem problema você ficar ocioso também, mas assim, se juntem com as pessoas, assistam lives, tá tendo várias lives super legais sobre diversos temas da análise do comportamento, juntem seus amigos, leiam análise do comportamento, se juntem no WhatsApp, discutam, vamos ocupar o nosso tempo para que a gente não fique em contato com esses aversivos do dia inteiro. Agora a gente pode continuar o assunto. Que bom que você falou sobre lives, porque eu acho que uma coisa que explica o que eu vou problematizar aqui tá ligado a isso também. A gente se configurou, pelo menos eu vi no noticiário, acho que também você comentou isso esses dias, que nossa cidade, Presidente Prudente, se configura entre as cidades do estado de São Paulo, que é o estado mais acometido pelo vírus,
Acho que ela se configura como a segunda cidade mais desobediente em relação ao isolamento social e físico. Principalmente nesse período agora do feriado de Páscoa, no qual as pessoas procuraram ir para casa de outros familiares e tudo mais. E eu percebi uma coisa, não sei se fui eu ou se são as pessoas do quais eu tenho um contato ou que estão nas minhas redes, mas que existe um movimento voltado para as lives de música, de alguns ambientes de entretenimento. Não estou dizendo que esses canais estão propagando isso, estão pedindo para que as pessoas ajam dessa forma, mas existe um comportamento que surgiu mediante a isso, que é o comportamento das pessoas irem para a casa das outras, fazerem seu churrasquinho, seu ambiente de confraternização, mediante assistir uma live de um show ou algo do tipo. E me incomodou, de certa forma, que as pessoas tenham estado um pouquinho desatentas ou despreocupadas com o cenário, onde, em contraponto a isso, a gente vê uma entrevista ou diversas entrevistas e pronunciamentos do ministro da Saúde dizendo que a gente está se configurando agora, entrando agora, no momento do ápice do contágio e da disseminação. Estando num estado onde a gente já se configura como o mais contaminado, eu acho que as pessoas estão sendo um pouquinho despreocupadas em relação a isso. E não só o estado que mais está contaminado, o estado que mais está morrendo gente. Nós temos, assim, a maior taxa de mortes do Brasil. E sem falar nos casos subnotificados, ou, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós somos a segunda cidade menos obediente do isolamento social. Só que nós temos, diversos casos que ainda tá esperando esse diagnóstico. Então, assim, não é tão fácil e não é tão simples igual parece. Porque nós temos um número menor de mortes, não significa que as pessoas não estão doentes. E eu acho que essa questão da live é imprescindível da gente analisar a questão das consequências. Porque, assim, nós não estamos lidando com as consequências do Covid-19 ainda. Nem do isolamento, nem etc. Então, o nosso comportamento o comportamento das diversas pessoas está sendo controlado por contingências, enfim, diferentes. Esperado seria que todo mundo estivesse sendo controlado por uma regra dos nossos governantes. Fique em casa para evitar o achatamento da curva de contaminação. Tudo bem. Só que, por exemplo, é muito fácil analisar essas pessoas que estão indo fazer reuniões nas casas para assistir lives dos cantores. Por quê? Primeiro, eles acham que nunca vai acontecer com eles. Como que a gente vai deixá-los sob controle da consequência que pode vir ou não? Então, assim, até a gente já discutiu isso no JAC, como que a gente deixa um comportamento em controle de uma consequência futura? E a gente sabe que a gente tem que tentar trazer elementos do futuro para o presente. Então, assim, só que essa questão da administração, das falas, do plano do Ministério da Saúde, infelizmente, não está sendo eficaz. Então, por exemplo, a gente tem já aqui no estado de São Paulo um discurso do nosso governador que, assim, por um motivo não muito claro para nós, ele variou o comportamento dele para um comportamento extremamente assertivo e condizente com a OMS. E que bom, porque acho que se não fosse o controle dele, nosso estado estaria ainda pior. Só que, assim, ele selecionou um discurso essa semana que a polícia está liberada para prender pessoas que não obedecerem o isolamento. Então agora a gente vai começar a falar de consequências mais imediatas, de perda de reforçadores, de trazer um pouquinho, não a questão da doença, mas talvez a questão do reforçamento negativo, de uma punição positiva. Então, assim, talvez isso controle mais o comportamento das pessoas do que a doença em si. O que é errado, porque a gente deveria estar falando, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo da ética skinneriana, onde o bem da cultura tem que se sobrepor ao bem individual, nós, nesse caso, estaríamos falando. O bem da cultura é todos em casa, evitar o contágio da doença para que todo mundo sobreviva, enfim. Só que as pessoas têm pensado mais no bem individual. Então, elas querem entrar em contato com contingências imediatas. Quer ir na presença do namorado, quer sair para encontrar os amigos para tomar uma cerveja e assistir a live de sertanejo. Mas, assim, gente, por favor, tenham responsabilidade. O isolamento social é sério, não é achismo, não é uma medida implantada pela Globo para derrubar o nosso presidente. Assim, vocês acham, e espero que não, mas vocês acham mesmo que nós do Brasil teríamos poder para
parar todos os países do mundo a adiar uma Olimpíada, sabe assim, são coisas reais. A gente tá lidando com uma doença real que, infelizmente, a gente não tem informações completas sobre. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho até mais. Há muito se falado de uma precaução antecipada do nosso país, e eu não acredito que a gente tenha se configurado nesse cenário. Eu acho, sim, que a gente foi ágil, porém não acho que foi antecipado e nem acho que em algum momento a gente vai olhar como desnecessário. Porque tem muitas pessoas que vêm falando sobre e se isso tudo acabar e a gente olhar como se fosse algo desnecessário. Não acho. Eu lembro que esses dias eu comentei com o Guilherme até que eu fiquei um pouco preocupada porque, como eu já disse, estou saindo de casa e para ir trabalhar. O local onde eu estou se configura como exercício essencial, porém a gente está trabalhando com número reduzido de funcionários, de colaboradores, e alguns ambientes, em alguns estabelecimentos ao redor, não se configura como isso. Por exemplo, tem uma concessionária próxima que se configura que ainda desde o início de tudo está aberta, não fecha de maneira alguma, com diversos funcionários que não fazem uso de máscara, nada, estão tendo... Eu não consigo dizer propriamente que eles não estão tendo nenhuma medida, porque eu não fui até um estabelecimento. Mas, olhando por fora, eu vejo que ninguém está com máscara, que todo mundo está próximo, e que não se configura como essencial no momento. Qual a necessidade de um brasileiro ir lá comprar um carro num cenário como esse? E a pessoa não tem o desconfiômetro para pensar que ela tem que fechar o seu estabelecimento, que ela tem que sim colocar os seus colaboradores em casa, que eles precisam se manter em isolamento. E aí fica todo mundo assim, achando que pode, que não pode. Existe agora, acho que uma liminar ou algo do tipo, uma nota do Estado de São Paulo, foi do governo, não lembro ao certo, para que alguns estabelecimentos de móveis voltem a funcionar, mas só no ramo de móveis. Também me questiono sobre a necessidade disso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais achatar esse isolamento, sabe? Colocar as pessoas mais dentro do seu ambiente familiar, dentro das suas casas, com condições dignas de ficar em casa, e garantir os direitos dela nesse local. E parar de se preocupar tanto, não tô dizendo que é desnecessário, mas tô dizendo que a gente tem que começar a se preocupar mais com o indivíduo do que com a economia em si. Eu acho que a gente pode traçar estratégias desde já, e acredito que a gente tem profissionais capacitados para que façam isso, e também futuras para lidar com esse cenário. Acho que existem outras coisas mais preocupantes nesse momento. Eu acho que esse discurso deixa muito claro sobre qual controle comportamental eles estão operando. Por exemplo, quando a gente percebe que certas lojas, certos empresários estão voltando a trabalhar e que talvez não sejam um serviço essencial, a gente está falando de que eles estão pensando no controle financeiro, e muitos desses empresários são pessoas que vêm pressionando o governo para que mantenha os seus comércios abertos. Então, assim, tudo bem, falamos disso. Agora, falando um pouco da economia e pensando em controle comportamental, governamental, etc., esse é um momento que o governo deveria se configurar como uma ajuda para as pessoas, e aí até certo ponto tem sido feito, porque algumas famílias, alguns microempresários vão receber os R$600 que são de auxílio, só que isso foi dado com uma espécie de favor, com uma espécie de abono, como uma espécie até de, assim... Enfim, como se o governo estivesse fazendo um grande feito. E a gente sabe que nós pagamos impostos, que nós temos direito a essas situações, e que isso não é nada mais do que um auxílio que o governo deveria dar para que o país continuasse andando. Nós temos, por exemplo, a Argentina tem feito um trabalho incrível frente à pandemia. Eles têm um número baixíssimo de morte, eles têm na verdade, um projeto de lei onde o presidente assinou que eles não vão demitir as pessoas e não pode ter diminuição de salário, coisas que no Brasil já têm sido feitas, as pessoas têm trabalhado menos e os salários têm sido cortados. Então, percebe que a gente
gente não está só sobre controle da doença, a gente está sobre controle governamental. Então, quando a gente fala de uma agência controladora, e aí, já pegando discursos do nosso presidente em exercício, ele fala que a economia vai quebrar, que as empresas vão falir, que as pessoas vão passar fome. Ele está incitando esses discursos e esses comportamentos de que o Covid-19 é uma mentira, de que o Covid... Ele, há umas 2 semanas atrás, ou até menos, falou que a gripezinha já está indo embora do nosso país, sendo que nós vamos entrar nos períodos mais difíceis. Então, assim, falta um direcionamento e um posicionamento mais sério, mais ético frente a essa doença que é tão séria. Então, assim, pensar na economia, ele enquanto presidente, óbvio, ele deveria estar fazendo isso mesmo, mas ele teria discursos melhores e mecanismos melhores para lidar e para devolver isso para a população. Em contraponto a isso, não vou dizer que total contraponto, porque a gente sabe que existem algumas coisas que a gente ainda acha que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia poderia se pontuar. A gente teve algumas mudanças. Acho que a gente já comentou na nossa live, mas acho que é válido comentar aqui. Houve uma mudança no prazo das anuidades. Houve também um posicionamento em relação ao atendimento online, para que as pessoas pudessem ter acesso a isso agora e não tivesse que esperar a aprovação. Houve também um posicionamento frente à nota do governo. Então, existem alguns posicionamentos que vêm sendo dados pelos conselhos federais e regionais de psicologia que devem ser muito reforçados em relação à necessidade da comunidade profissional. Porém, eu acredito que ainda falta muita coisa em relação ao conselho. Acho que o conselho ainda não se posicionou a garantir a efetividade do trabalho do psicólogo nesse momento e ainda não se posicionou frente àqueles que estão nas frentes de combate, sabe? Aqueles que estão necessariamente tendo que trabalhar junto à população acometida pelo vírus. Então, a gente sabe que tem profissionais que estão trabalhando sem EPIs, sem equipamentos necessários e que talvez a gente esperava um pouquinho mais de uma exigência maior, pelo menos eu esperava um pouquinho mais dos nossos conselhos. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre a convocação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde convocou 13 áreas, se eu não me engano, incluindo a psicologia, para trabalhar na linha de frente dessa luta contra o coronavírus. E muito se falou, muito foi criticado e muito foi apoiado também da psicologia estar dentro disso, da psicologia se configurar como uma área da saúde. E falando de uma opinião extremamente pessoal minha, eu acho que sim, nós devemos estar dentro desses espaços. Acho que sim, é um ganho nosso, um reconhecimento importante, porque nós somos uma área da saúde, tudo bem que algumas universidades se configurem de outra forma, mas nós somos uma área da saúde, nós estamos dentro do SUS e nós devemos oferecer a nossa prática dentro desse momento tão, tão sério. Então, assim, acho importante que a gente se disponha a estar lá. Eu sei que falar isso enquanto a gente está dentro de casa é muito fácil e causa muito medo. Por exemplo, eu já fiz o meu cadastro, ainda não fiz a capacitação, mas já fiz o meu cadastro e coloquei que eu estou disposto a trabalhar, a ajudar, porque eu acho que tem a ver com o nosso dever ético, tem a ver com que a gente acredita que a psicologia pode oferecer nisso. Porque se nós estamos falando de tantas pessoas e de tantas contingências que mudaram, pessoas que vão... nós temos estudos, por exemplo, que falando e demonstrando que a quarentena pode trazer efeitos de estresse pós-traumático. Então é muito sério. Então, assim, nós não estamos falando de um momento que vai passar todo mundo lindo e perfeito e a gente vai viver como se nada tivesse acontecido. Isso vai alterar nossos comportamentos e de algumas pessoas, algumas pessoas vão passar por isso de formas mais difíceis. Então, a psicologia tem que estar dentro disso. Acho que a gente já passou por uma evolução muito grande, por exemplo, falando de atendimento online, porque talvez se nós não tivéssemos passado por isso, a psicologia online ainda seria vista com muito preconceito, ainda seria poucos profissionais que ofereceriam o seu trabalho como online. Então, assim, acredito que nós devemos responder a esse chamado do Ministério da Saúde. Claro que nós devemos primeiramente saber para onde vamos, o que iremos fazer, coisa que o Ministério da Saúde até então não especificou para nenhuma das outras áreas e até o cadastro está no momento inicial, ainda ninguém foi chamado. Mas acho importante,
acho legal esse reconhecimento e acho que pode servir até como moeda de troca para frente para alguns direitos que a psicologia vem galgando dentro aí dos ministérios, do Congresso, do Senado, enfim. Outra coisa que eu acho muito legal e que fica aqui talvez até se alguém estiver ouvindo um apelo, que são conferências, jornadas e eventos que agora vão se configurar no ambiente online. E aqui o apelo que se fica é para que as pessoas revejam os valores empregados nisso, porque a gente sabe que grande parte dos valores são acometidos devido ao pagamento da locação do local, translado de palestrantes e afins. E a gente não vai ter essa preocupação, pelo menos imagino que não teremos essa preocupação com online. Então acredito que algumas pessoas possam se configurar nesse momento, facilitando esse interlúdio entre nós aqui, que desejamos participar desse momento de construção teórica, que a gente acha que não deve parar, construção científica e teórica. Porém, eu acho que eles têm que rever os valores. Mas eu estou muito feliz em relação, principalmente a BPMC ter se colocado nesse momento no ambiente online. Espero que eles arrumem uma plataforma capaz de suportar as pessoas que ali desejam estar e que possam abarcar grande parte da comunidade científica da análise do comportamento, porque a gente sabe que estando no momento em que as pessoas não vão ter que se deslocar, eu acredito que talvez, se o custo for menor, as pessoas vão se empregar mais nisso. Então, talvez eles vão ter que se preparar para isso. A atitude da BPMC foi acertadíssima, porque, assim, falando sobre toda essa questão do vírus, de isolamento, nós não sabemos até quando isso vai durar, então nós não teríamos como assumir compromisso de setembro, estar lá em Brasília, tudo bem, milhares de pessoas assistindo a BPMC. Então também acho que foi acertadíssima a decisão do Congresso Online. Fico preocupado um pouquinho quanto à plataforma e acesso de todo mundo, mas fico feliz e sou uma das pessoas que foi questionar sobre o valor do evento, porque todo mundo sabe que a BPMC ela tem um custo elevado, mas que você percebe o motivo disso, porque são palestrantes de primeira linha, são palestras extremamente relevantes para análise do comportamento do Brasil e do mundo, tem coffee break, enfim, não estamos fazendo publi da BPMC, mas se você é analista do comportamento e você não podia estar nos eventos, o online agora se configura e espero que de uma forma democrática para todo mundo. Outra iniciativa importantíssima, extremamente legal que aconteceu agora foi o Paradigma, que tem os seus tradicionais cursos de férias, e agora os cursos vão ser ofertados de forma online. Então, assim, que bom, porque nós somos do estado de São Paulo, mas pra gente assistir um curso desse, nós teríamos que nos deslocar presencialmente até lá. Então, assim, que bom que as instituições vão começar a olhar para o online de forma diferente, talvez oferecer cursos de pós-graduação online também, né, Paradigma, e fica aqui um pedido, mas acho legal, inclusive eles estão agora dentro do Instagram. Eu não vou lembrar exatamente o Instagram deles, se eu não me engano é paradigma.ac, mas eles têm feito lives, tem todo um calendário de lives a ser realizado, então que legal que a gente está conseguindo suprir um pouquinho da análise do comportamento dentro desse ambiente online. E eu fico extremamente feliz, e aqui acho que vai uma coisa que vem me reforçando muito no contato com as redes sociais, principalmente nas redes do Santa Contingência e do GEAC, onde a gente tem um maior número de analistas do comportamento, é que as pessoas estejam agora se configurando como veículo de informação, divulgando dados importantes, ensinando, educando as pessoas nesse momento, não só em comportamentos mais simplórios, de cuidado físico mesmo, de lavar as mãos, algo desse tipo. Eu vi que diversos psicólogos estão falando sobre isso, mas também de cuidado psicológico com o cenário no qual estamos se configurando. Então, eu acho que é riquíssimo o que vem sendo divulgado pelos psicólogos, e aqui eu vou falar principalmente dos analistas do comportamento, aqueles que a gente segue, que tem deixado ali dicas, talvez uma dica visual. Eu acho que eu li em algum lugar que isso chama prompt, algo desse tipo, não lembro, acho que é algo desse tipo, que são dicas visuais ou dicas simples de como as pessoas podem
agir, quais são os passo a passos, entendeu? Dentro disso tudo. E pra mim isso é fantástico, acho que isso ajuda muito. A gente não tá querendo dizer que isso vai sanar grande parte das dificuldades, mas isso acho que já é uma iniciativa muito importante. Inclusive divulgando uma das maiores analistas do comportamento que a gente tem no nosso país, que é a Marta Hubner. Ela tem feito vídeos no Instagram dela extremamente relevantes, falando sobre a análise do comportamento, falando sobre essa situação que a gente está vivendo, falando sobre o Covid-19. Então, assim, nós temos que acessar pessoas desse tipo. Pessoas que vão falar com rigor metodológico, que vão trazer coisas novas. Inclusive, Marta Hubner, se você estiver escutando isso, que eu acho um pouco difícil, muito obrigado porque você está seguindo a gente aqui no Santa Contingência. A gente acordou com o seu follow semana passada e a gente ficou assim, extremamente feliz porque nós somos muito fãs. Então fica aqui esse momento fanboy da Marta Hubner. Eu acho que é legal e nem é o nosso papel aqui falar e trazer coisas novas e nem inventar a roda da análise do comportamento do Covid-19, porque muitas coisas já foram feitas, muitas coisas já foram analisadas. Inclusive, já quero antecipar as minhas indicações. Eu quero indicar os 2 últimos episódios do Boteco Behaviorista, que fala sobre o Covid-19 e a análise do comportamento como um problema comportamental e como nós podemos analisar. E eles analisam até questões de como esse controle governamental está sendo feito ou poderia estar sendo realizado, e um outro que eu achei extremamente relevante que fala sobre como vai ser o mundo pós-coronavírus e quais são os comportamentos que a gente vai ter que selecionar, quais são os comportamentos que a gente vai ter que estudar, enfim, pós tudo isso passar. Então é legal a gente também se engajar a pensar como vai ser o mundo pós a pandemia. Talvez demore um pouquinho, assim, sei que a gente não queria trazer informações que talvez eliciem respondentes ansiogênicos em algumas pessoas, mas nós temos estudos, por exemplo, eu li hoje uma matéria dizendo que a quarentena, nós podemos ficar numa quarentena intermitente, talvez em até 2022. Porque tem sido estudado, por exemplo, o quanto essa imunidade que as pessoas que pegaram o corona, ela pode ser temporária. Então, assim, nós podemos falar de uma reincidência em pegar o vírus outra vez, enfim. E nossa vida só vai poder voltar ao normal, e aspas no normal, quando a gente tiver uma vacina. Então, assim, nós temos que entender que esse é um estado que talvez nós temos que ficar um tempo, temos que ficar cuidando um pouco mais da gente, dos nossos familiares, mas tudo isso por um bem maior, para que a gente não perca pessoas. E tem uma coisa muito interessante na internet sendo compartilhada, que talvez isso elicie ou traga algumas contingências mais aversivas para as pessoas, e a gente pode até selecionar um comportamento talvez através do reforço negativo, que a gente só vai começar a dar valor ao isolamento social, ao Covid-19, quando esses números de vítimas se tornarem rostos que a gente conhece. Então, assim, vamos evitar essa situação. Tem até uns memes mais engraçadinhos, que não são engraçadinhos, que falam assim, uma criança falando com o pai, cadê a minha avó? Aí o pai falando, nossa filha, a gente teve que sacrificar a sua avó a favor da economia. Então, assim, que nós não precisemos fazer isso, que nós não precisemos perder as pessoas por negligência. Então, assim, nós temos que manter o isolamento social para lidar com essa situação. Então, vamos fazer isso de forma assertiva, respeitando as recomendações da OMS, respeitando o que tem sido feito no mundo e que está dando resultado. Então, assim, esse episódio foi mais uma conversa mesmo, mais sincera, para que a gente não fique sem episódio também essa semana. Já que o Guilherme puxou, então, o ambiente das indicações, eu quero, então, já explicar um pouquinho de uma coisa que eu acho que é essencial nesse momento, que é a informação. Eu acredito que se a gente tiver informações claras e em fontes seguras, a gente consegue se antecipar a determinadas coisas, a se comportar de uma maneira mais necessária nesse período, né? E eu acho uma pessoa simplesmente fantástica nesse cenário é o Átila. Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um doutor em microbiologia pela USP e ele já vem há bastante tempo estudando questões de vírus, pandemias e afins. E até, de certa forma, algumas pessoas dizem que ele preveu ou anteveu a situação que estamos agora. E existe uma entrevista dele no Roda Viva há umas 2 semanas atrás, quando tudo começou, onde estava começando o momento de
isolamento social e que eu acho que ele foi fantástico na fala dele, não só em explicar como tudo isso se acometeu, mas também dizer quais são as medidas necessárias, prever momento do pico, momentos que a gente vai ter que controlar a propagação do vírus e até talvez uma possível melhora em relação a tudo isso. Então, Roda Viva com o Átila no dia 30 de março. Então, se você ainda não viu, tem no YouTube. Vai ver, é um pouquinho longo, acho que tem 1 hora e pouco, mas é fantástico o quanto ele é sábio em dizer sobre esse momento e o quanto ele é correto naquilo que ele está falando, né? A gente sabe que ele tem total conhecimento sobre onde já se viu, né? Que a gente poderia imaginar que teríamos um microbiólogo, sei lá, uma pessoa especializada em vírus que pudessem ser capaz de nos orientar nesse momento. Eu acho que isso é um achado. Eu acho ele fantástico e eu acho que é importante a gente se engajar em algo como isso, entendeu? Informação, o que é necessário pra gente se configurar nesse cenário de maneira que a gente venha aproveitar isso tudo depois de uma maneira tranquila, sem muitos danos. 2 coisas que eu quero falar sobre a sua indicação, que é a primeira é buscar informações relevantes com pessoas sérias, porque assim, não leiam qualquer mensagem de WhatsApp. Assim, a gente sabe que tem vários fake news, obviamente, rolando, porque a gente sabe que é um pouco do operante do nosso governo, as fake news no WhatsApp. Então, assim, procurem pessoas sérias, procurem artigos sérios. E outra coisa é filtrar o quanto de informação você vai receber durante o dia. Por exemplo, o que eu tenho feito eu assisto alguns jornais para saber como tá o panorama mundial e da minha cidade, mas não deixo e não fico em contato com essas notícias o dia inteiro, porque isso não vai fazer bem, isso vai deixar o meu organismo em alerta o tempo inteiro. Então, assim, no momento do dia eu assisto o jornal da minha cidade, e no outro momento eu assisto o jornal para saber como tá as questões do Brasil e do mundo, e é isso. E aí faço as minhas coisas, tento manter a minha rotina, que é uma coisa extremamente importante, que é manter a rotina, manter os horários, manter situações e oportunidades para você variar o seu comportamento. Porque se a gente ficar sob o controle dessas notícias o dia inteiro, a gente vai acabar selecionando e mantendo um comportamento até repetitivo e paranoico. E não é o saudável, ainda mais no momento que a gente está tão privado de afeto físico, de relações físicas. Então, assim, filtrar o limite de informações acho que é uma boa saída para manter um pouquinho a nossa saúde mental aí indo bem. Eu acredito também que procurar outras formas de ter contato social. Porque eu acho que eu vi em algum local, não vou lembrar qual, que muitos pesquisadores não apontam mais como isolamento social, apontam como isolamento físico. Que a gente pode estabelecer o social de outra forma. E eu acho que uma coisa muito legal é que as pessoas, algumas, eu sei que outras ainda não faz tanto uso assim, mas é a rede social, a internet, de maneira que a gente possa estar em contato com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas do nosso convívio diário, do qual a gente está privado agora. Então, que a gente possa manter esse comportamento de procurar, ligar, falar, fazer uma videochamada, algo desse tipo, com as pessoas que sejam importantes pra gente, para talvez contar pequenas coisas ou até comentar sobre uma série que a gente está colocando em dia. Eu acho que isso é fantástico. E a gente já falou um pouquinho como o GEAC Online e esse momento até aqui de gravação se configura pra gente como um ambiente de troca e nos isola um pouquinho de outros estímulos aversivos do ambiente. Então, eu espero que vocês também tenham se colocado em alguns contextos assim. É extremamente importante isso que você falou, porque nós estamos falando de um isolamento social, enfim, mas nós não estamos falando de privação. Então, assim, fique em contato com seus amigos, faça videochamada da família, estejam juntos, e que esse juntos não precisa ser presencial.
o carinho, a gente tá privado da relação física, mas não do carinho, enfim. Eu acho que é importantíssimo a gente estar em contato com as pessoas que a gente gosta, cuidando delas, e que a gente sabe que se a gente for operacionalizar o cuidar, vai ter muito da mesma operacionalização do amor. Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar, ir atrás dessas pessoas, saber se elas estão bem, saber se elas estão respeitando o isolamento social. Então, assim, esse episódio foi mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Até pra gente conversar e debater temas que a gente tem... que tá tão em voga ultimamente, e nós estamos, eu e a Milena, estamos, assim, até quase uma operação estabelecedora e motivadora de privação, porque a gente só se vê nos momentos onde a gente tem o grupo online, ou agora a gravação. Então, ficou legal porque a gente discutiu hoje sobre diversas coisas que a gente vem analisando. Espero que vocês tenham gostado e deixem nas nossas redes como está sendo a quarentena de vocês. A gente vai abrir uma caixinha de respostas para que vocês deixem o que vocês têm feito, outras atividades, livros que vocês têm lido, por exemplo. Eu, como disse no começo do episódio, tenho terminado alguns livros que eu tenho enrolado para ler, mas acho que é isso, né, Mi? Eu acho que é importante a gente dizer que nós não tivemos de maneira alguma a intenção de sanar todas as dúvidas e análise a respeito desse cenário. A gente não tem repertório suficiente para isso e também acreditamos que devemos olhar para um cenário maior, em que pesquisas a longo prazo possam apontar algumas coisas. Então, também dizer que paramos um pouquinho na sequência dos roteiros, da troca talvez mais científica da análise do comportamento, se bem que a gente também está tentando olhar aqui com um olhar científico, mas talvez de uma troca mais direta, para ter esse ambiente de diálogo com vocês. Então, que vocês possam compreender que esse episódio foi para isso, foi um ambiente de diálogo. E que a gente também coloca nossas redes de forma... e que a gente também deixa nossas redes abertas para que vocês possam sugerir possível continuidade ou necessidade de vocês nesse momento. A gente já recebe bastante sugestão e somos muito felizes por isso. Temos aí um cronograma a ser seguido, esperamos colocar ele em funcionamento, mas também estamos sempre abertos às sugestões de vocês, ok? Nós esperamos que esse podcast tenha sido alguns minutos de prazer, de alegria para vocês. É isso que a gente quer trazer para algumas pessoas, que a gente sabe que algumas pessoas têm passado pela quarentena com um pouquinho mais de dificuldade que outras. Então, assim, a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham escutado e se divertido ou entrado em contato com informações novas. Qualquer crítica ou qualquer sugestão, deixem nas nossas redes. Nós somos o @santacontingenciapod no Instagram. Nós também somos GeacPP no Instagram. No Facebook nós somos Grupo de Estudos em Análise do Comportamento e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. No próximo episódio a gente volta com os episódios temáticos e específicos. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa. Se forem sair, máscara, álcool gel. Por favor, não fiquem em aglomerações. A gente, quando cuida de nós mesmos, nós estamos cuidando do nosso país e nós vamos passar por essa juntos. Obrigado e fiquem bem. Se eu posso deixar algum verbal aqui só para finalizar, e se esse verbal for possível de se tornar uma regra para vocês, que seja aquelas de se cuidar e talvez de se atentarem ao ambiente do qual vocês estão e não se preocuparem com grandes coisas, com grandes feitos nesse momento. Então, se precisar da gente, se precisar de algum reforçador, esperamos que esse seja o nosso momento de reforço. Muito obrigada, pessoal, por esse pequeno reforço atribuído a mim e esperamos aqui continuar unidos com vocês. Tchau, pessoal!